Agora eu vou fazer a equação do vermelho ali. Então, o custo aqui foi 2.700, igual ao Q, que eu não sei, vezes o X. O X foi 500. É mais bonito colocar o número na frente, tá bom? Tudo bem até aí? Eu simplesmente pus esses números na equação. Sim. Agora eu vou fazer o mesmo para os números da situação azul ali. Muito bem. Vou deixar assim que fica mais bonitinho. Então você percebeu o que eu tenho aqui, cara? Eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. Igual aquele que tu disse que lembra da professora fazendo. Para resolver um sistema como esse, tem inúmeras formas. Mas eu vou te dar a dica para esse caso aqui. A dica para ser mais rápido nesse caso aqui. Quando você tem, então, duas equações como essa, onde você percebe que você tem os mesmos coeficientes de B aqui, você pode subtrair. Pois assim, momentaneamente, uma das letras vai desaparecer e você vai conseguir encontrar o valor da outra. Vamos lá. 3.800 menos 2.700 fica 1.100, certo? Uhum. 1.000Q menos 500Q fica quanto? 1000Q menos 500Q fica 500Q. Isso, o Q não desaparece, exatamente. B menos B é zero. Então agora, a gente pode cortar os zeros aqui para facilitar a nossa vida e dizer que Q vai ser igual a 11 sobre 5, que é a mesma coisa que 10 sobre 5 mais 1 sobre 5. 10 sobre 5 é 2, 1 sobre 5 é 0,2, 2,2. Pera aí, Beleza? essa aí eu me perdi. Como é que você abreviou aí? 11,5, Eu passei o 5 dividindo, né? Ficou 11 sobre 5, certo? certo. E aí virou 10 sobre 5. Ah, É, tá, entendi. se você quiser, já resolve aqui, né? Entendi. Vai dar a mesma coisa. Mas eu quis fazer desse jeito diferente, porque o pessoal às vezes se passa muito tempo fazendo as divisão estilo 3 anos de idade, assim, né? Que isso aí é da época da tiazinha. É, como é que é? Pediatra, não. Como é que é o professor de criança? É, Ah, boa pergunta. pedagogo. Elas tia lá, pedagogas, não sabe fazer conta. Então elas ensinam esse jeito bizarro aí. Mas numa situação como essa tem um outro jeito muito mais interessante, né? Você quebra o 11 em 10 mais um, que são contas mais fáceis de fazer. Depois junta tudo. Aí quiser fazer daquele jeito lá, faz. O importante é que o Q é 2,2, certo? Uhum. Obrigado, mãe. Agora, temos que achar o B. Então, uma vez que você encontrou uma das variáveis aqui, você pode usar as equações, qualquer uma das equações, para encontrar a outra, que é encontrar o B, né? Isso aqui você vai fazer para mim. Agora você vai vir aqui no lugar do Q, colocar o 2,2, porque você já sabe o valor do Q. E assim você vai encontrar o valor do B, beleza? Fechou. Então, quando você achar o valor do B, me fale. Uhum.
Cheguei no valor aqui, que ele começa a repetir, fica o B é 1,7272, vai indo. Tá errado isso aí. Tá errado? Acho que você comeu bola. Porque você não precisa fazer divisão nenhuma aqui. Ué, 3.800 igual a 1.000 vezes 2,2. Quanto que é 1.000 vezes 2,2? 2.200, certo? uhum. Esse 2.200 está somando o B, vai para o outro lado subtraindo. Vai dividindo. Ah, verdade. Pegou a ideia? Entendeu o erro? Uhum. Isso. Muito bem. Então vai ser 1.100, certo? Certo. Cuidado, né? Vai ser mais fácil do que você pensa. Muito bem. Agora, com isso em mente, podemos fazer. Bem, você pode terminar a próxima. Não, a próxima é fácil. Não precisa terminar merda nenhuma. Eu vou fazer uma questão agora e você depois vai fazer uma parecida assim. Só muda os números. Também segue essa mesma ideia de resolver o sistema. Vou fazer a 3 aqui. Porque a próxima seria simplesmente, agora que você tem a equação, encontre o custo de 800 camisetas. Então você escreveria a equação, no lugar do x colocaria 800. Né? Então vamos fazer a coisa de novo do começo ao fim aqui. Se tu entender essa matéria, você entende qualquer coisa. Ou melhor, ela é a base para qualquer coisa. Então, não tem Eu jeito. tenho um certo probleminha com fração, viu? Tá? Tenho dificuldade. Beleza. Então, fazer o quê, né? Aí a gente dá um jeito nisso, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, quando aparecer fração... bem, vamos resolver esse problema de fração. Vamos ignorar por hora isso aqui, então, porque fração é fácil, cara. Não tem segredo, fração. Ó, para você entender fração, você tem que entender por que a fração existe, primeiramente. Por exemplo, digamos que você vá numa pizzaria e você coma metade de uma pizza, né? Na verdade, você está comendo um pedaço de pizza aqui. Você comeu um pedaço. E seu amigo estava com um pouco mais, estava com menos fome que você, comeu um outro pedaço. Uma pizza que foi cortada em 4 pedaços, né? Beleza? Uhum. Perceba que você comeu um pedaço, você disse que comeu um pedaço ele também, né? Sim. Beleza. Daí você chega em casa e pergunta, quantos pedaços vocês comeram? Aí você quer somar, né? A quantidade de pedaços. Só que se você dizer que comeu 2 pedaços, vocês juntos comeram 2 pedaços, não faz sentido, né? Porque o seu pedaço é maior que o dele. Uhum. Você comeu um pedaço de uma pizza que foi cortada em 2. Então, por isso que tu tem que entender o que é cada elemento na desgraça da fração. 1 é o que tu tá pegando. 2 é o total que foi repartido aquele inteiro. Pegou? A Sim. ideia? Então, pela lógica, qual fração representa aqui essa quantidade de pizza que teu amigo comeu? 1/4. Muito bem. Daí, se você pensar, bora somar, não é direto, né? Porque como é que você vai somar uma pizza que foi cortada a metade, outra que foi cortada em 4? Só se de alguma forma você conseguir repartir essas frações de um jeito que dê para juntar diretamente. Que no caso, obviamente, aqui, né? Você já está imaginando que eu estou te enrolando, mas seria só pegar a tua pizza e cortar no meio. Veja que você continuou comendo a mesma quantidade de pizza, só que agora você pode dizer que comeu 2 pedaços de uma pizza cortada em 4, certo? Uhum. Enquanto teu amigo continuou comendo uma cortada em 4, então vocês juntos comendo 3 cortada em 4. Beleza? Então perceba que a única coisa que você tem que fazer é alterar a sua fração, de uma forma que ela continue representando a mesma coisa. Essa fração e essa representam a mesma quantidade. A mesma quantidade de pizza, no caso, poderia ser de dinheiro, qualquer coisa do gênero. Então, a grande dificuldade do pessoal é conseguir entender o que é essa coisa na parte de baixo.
Você está querendo repartir a pizza em mesmas quantidades. Por exemplo, digamos que a gente tivesse uma outra situação aqui, metade, e aqui a pizza é cortada em 3 pedaços iguais. Aqui não tem como tu cortar tão fácil como foi aqui, né? O bagulho azul. Porque se, por exemplo, tu cortar aqui para deixar em 3 pedaços, não é a mesma coisa, né? Os pedaços não têm o mesmo tamanho, certo? Sim. Você só vai poder somar as frações se os pedaços tiverem o mesmo tamanho. Esse pedaço aqui, claramente, é maior que esses dois. Então, fazer isso aqui não serve. Portanto, você precisa, de alguma forma, encontrar uma quantidade de pedaços cortados que sirva para os dois. Por exemplo, se a gente cortar aqui no meio, cortar aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio, e aqui eu também fazer isso, cortar aqui em 3 partes distintas, ficou meio mal desenhado, mas você consegue reparar que agora os pedaços têm o mesmo tamanho, certo? Sim. Se você contar, quantos pedaços tem? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não era uma fração 1/2, e aqui não era uma fração 1/3. Foi justamente no 6 que elas ficaram iguais. Esse 6 tem um nome, tu lembra do nome? Acho que era denominador. Mínimo múltiplo comum. Aham. O 6 é o mínimo múltiplo comum de 2 e de 3. É o primeiro número que aparece na tabuada do 2 e do 3. Daí, você chega na resposta. Então, você consegue somar 1/3 com 2/3, é 5/6. Mas para isso, você tem que achar o mínimo múltiplo comum, entendeu? Como eu falei, o mínimo múltiplo comum é o primeiro cara que aparece na tabuada. Quando não for muito evidente, como foi aqui, é isso. Você também sempre pode usar o método da borboleta, né? Por exemplo, 1/2 mais 1/3. Você pega o denominador do 1 e multiplica no outro. Ah, não sei por que chamam isso de borboleta. Multiplica o denominador do outro e multiplica no 1, tá vendo? Talvez porque ficou igual uma borboleta aqui, não sei. Daí também funciona, tá vendo? O importante é que os denominadores sejam iguais. Você só vai conseguir somar se os denominadores forem iguais. Ok? Uhum. Então tá bom. Vou pôr uma fraçãozinha para tu resolver, então, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Vou deixar aparecendo o que eu fiz aqui. E eu vou querer que você faça 2/5 mais 3/10. Quando fizer, manda fotinho. Deixa eu... Mandei. Aí, ó. Pegou a ideia. Veja que você poderia ter feito uma fração ainda mais simples, né? Se você Simplificar, né? tivesse entendido a parada. Você entendeu com certeza a parada do mínimo múltiplo comum, só não pensou, né? Qual o número que é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 10? É o próprio 10. Então era só multiplicar por 2 aqui. 4 décimos mais 3 décimos. Igual a 7 décimos. Né? Uhum. Você chegou a 35 sobre 50. Será que é a mesma coisa que 7 décimos? É, né?
Vou Acho que multiplicar por 5, né? 35 em cima, 50, né? sim. Uhum. Tá. Então, agora eu vou voltar pro problema que eu estava me propondo a fazer. Então, vamos lá. Veja que, de novo, nós temos a situação, né? Y igual a f de x e nós temos dois pontos aqui. Bem, quando eu olho para o vermelho ali, e eu sei que eu tenho que colocar ele na fórmula y igual a x mais b, é sempre o valor do x e do y, né? Sim. Esses numerozinhos que eles nos deram aqui, né? Muito bem, então ali no vermelho, você saberia me dizer quem que é o valor do x? Em vermelho, o X é o 4 e o Y é o 1. Exatamente o contrário. Oxe. Ah, é verdade, nossa, confundi. O que tá dentro X do é o F valor de que está X. dentro do f, né? Na barriguinha do É, f. isso, confundi. Isso. Então aqui é 1 e aqui é 4. Pela mesma lógica, né? O azul. Beleza? Uhum. Daí agora, velho, podemos fazer a mesma coisa que a gente fez lá na outra questão, ou podemos fazer diferente também. Posso isolar o B aqui. O B não vai ficar igual a 4 menos A? E aí, concorda comigo? 4 menos A. Você passou. O A para outro lado. Ah, sim. É o Ele estava 4. somando, foi para outro lado subtraindo, certo? Uhum. Um eu nem escrevi mais. Daí agora eu posso vir aqui e no lugar do B, eu coloco o que ele é. 4 menos A. É um outro jeito de resolver sistema, entendeu? Vai ter vezes que esse jeito é melhor, vai ter vezes que o outro é melhor. Agora, aquela história, né? Todo mundo que tem X vai para que tem a letrinha vai para um lado, quem não tem vai para o outro lado. Então, eu vou deixar quem tem número só desse lado. E aqui vai juntar os As, né? Concorda comigo? Vai dar 3A? Menos Sim. 3A? Uhum. Então, vai ficar menos 3A igual a 6. Então, esse menos 3 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Vai ficar menos 2. Então, A é menos 2. Agora, quem é o B, então, se o A é menos 2? Só fechar minha janela antes que comece a chover aqui dentro. Fechou. Vai fazendo o valor do B aí, lembrando que a fórmula do B tá aqui, ó. Voltei. Consegui se achar o valor do B? Procurando aqui. Vai dar Beleza. menos com mais. Menos com menos dá mais, isso que você quis dizer, né? Isso. Vai ser 6. Vai ser 6, exatamente. Tá com medo de errar já. Não tenha medo de errar, não comigo. Na prova, tenha bastante medo de errar. Então, agora você achou o valor do A e do B. O A é menos 2, o B é 6. Então, vai ficar Y, né? Ou F de X, que seja. Mesma coisa. Igual a menos 2x mais 6. E agora, ele está perguntando qual é o valor desta função que nós acabamos de encontrar quando o x é menos 2. Então, primeiro você encontra a função, depois você pega o valor e joga nela. Ok? Uhum. Jogar é basicamente jogar no valor do x. No lugar do x eu coloco um meio. Tá vendo? Sim. E agora acontece aquela coisa, né? Se você tem igual em cima e embaixo, corta.
Então vai ficar menos 1 mais 6, vai ficar igual a 5. Ok? O menos que era do 2 foi pro 1. É, isso. Certo. Porque o sinal continua, né? É como se você tivesse menos com mais, né? Porque um meio é positivo, né? Menos com mais dá menos, né? Entendi. Beleza, velho. Então é isso, acho que foi top. Deu pra ver que você pega as coisas rápido e tem bastante matemática básica aí que você não lembra, mas quando eu falo você lembra e já sabe fazer. Isso é muito bom. Fizemos bastante conta, vimos quase tudo de função de primeiro grau, tá ótimo já. Quando quiser fazer mais aula comigo aí, é só falar, beleza? Fechou. Depois tu pode olhar lá no meu canal também, os vídeos que eu dei as aulas que eu dei pro menino lá. Ele passou na faculdade de filosofia. Então acho que consigo te ajudar, beleza? Ele, em quanto tempo ele estudou com você? Cara, se eu não me engano, ele ficou estudando uns 3 meses, uma coisa assim. E ele tinha conhecimento, tipo, básico ou ele já tava mais avançado Ele que era um guri muito inteligente, mas certo? ele não sabia muita matemática assim no começo. Mas como ele era um Ele cara era, muito inteligente, ele aprendeu, entende? ele era de humanas, né? É, Você acha que, basicamente isso. então, eu tenho basicamente 5, 6 meses. Você acha que dá pra eu chegar nesse nível da prova? Dá, dá. Mas o guri fez bastante aula. Eu lembro dele fechar umas 30 aulas comigo, assim, um negócio assim. No total, até o tempo da prova, né? É, pelo que eu lembro, foi isso. Fechou. Você consegue me passar exercício pra eu fazer durante a Vou semana? te passar esse livro aqui, velho. Mas, de modo geral, eu só preparo coisas assim quando o aluno fecha um pacote comigo, beleza? Ah, Mas eu posso te passar. Ah, sim, eu ia passar um exercício para você fazer, só que não deu tempo. Era esse aqui, ó. Esse aqui você pode fazer. É bem parecido com esse que eu acabei de fazer. Tá bom? uhum. Então tá bom. A gente se fala. Abraço. Valeu. Valeu, senhor.